Olá pessoal, meu nome é Eribaldo, eu faço parte aqui do Nós Coletivo, principalmente aí nos bastidores, mas hoje especialmente vou estar aparecendo aqui em vídeo para vocês para fazer um Nós Indica, onde eu vou estar trazendo a indicação do livro de Domênico Losurdo, Hegel e a Liberdade dos Modernos, livro que foi editado e lançado pela Boitempo, né? E falar de Domênico Losurdo um pouco, esse autor que, enfim, está bastante em alta no debate público brasileiro, que tem muitas obras traduzidas para o português, que está envolvido num monte de polêmica, né? Enfim, desde que Caetano Veloso citou o Losurdo, desde que Caetano Veloso falou que foi a partir da obra de Losurdo que ele deixou de ser, entre aspas, liberaloide e passou a ter uma visão mais crítica do liberalismo. Pois bem, então, antes de tudo, eu vou fazer uma breve apresentação de Losurdo. Losurdo é um pensador, filósofo e historiador italiano, marxista, né, principalmente ligado à tradição da esquerda togliattiana, né, do pensador italiano Palmiro Togliatti. E ele vem dessa tradição, né, de uma leitura à esquerda do Togliatti, né, também. Losurdo tem também uma profunda obra que analisa diversos autores como Gramsci, Kant, o próprio Hegel. Tem uma biografia intelectual de mais de 1000 páginas de Nietzsche. Losurdo lecionou durante boa parte da sua vida na Universidade de Urbino, na Itália, e também presidiu por um tempo a Associação Europeia Marx-Hegel, né? Então, ou seja, Losurdo é um pensador com uma obra bastante vasta, bastante relevante, e com um reconhecimento entre os pares bastante confiável para a gente estar colocando aqui no Nós Indica o Losurdo, né? Para além da sua instigante obra, né? Especialmente nesse livro que eu vou falar, né? Pois bem, na obra de Losurdo, como um todo, tem dois pontos centrais, ao meu ver, né? Um que seria uma contra-história do liberalismo, né? Onde Losurdo tenta mostrar, através de uma centralidade da questão colonial e racial, da questão do colonialismo e da racialização do mundo, como o liberalismo é uma força reacionária e aí caindo no segundo ponto, Losurdo também tenta, com isso, fazer uma revisão crítica da história, do legado, né, fazendo uma espécie de releitura do que foi as experiências socialistas no século XX, né, fazendo um balanço histórico dessas experiências. Eu acho que um balanço é mais adequada a palavra, né? Losurdo vai fazer um balanço histórico do que foi essas experiências. Quando a gente fala de contra-história, é importante colocar um elemento aqui que parece ser irrelevante, mas não é. A gente não está querendo dizer que Losurdo, no movimento à la Olavo de Carvalho, está fazendo um revisionismo tosco de história, né? Eu sou de história e posso dizer, veja, o revisionismo é um movimento que existe e tem métodos para ser feito e pode ser feito. É diferente de um revisionismo olaviano, que é permeado por teorias da conspiração, sem nenhuma pesquisa de fonte, etc., apenas paranoias ideológicas. Mas existe um outro ponto, né? Losurdo nisso está fazendo um movimento muito parecido com o que Walter Benjamin, né, está propondo nas suas teses sobre o conceito de história, ou seja, escovar a história contra pelo, tentar dizer que se a história é escrita pelos vencedores e o movimento comunista foi o derrotado, então a história não foi escrita pelos comunistas, foi escrita pelo lado vencedor, pelo capitalismo, e por conta disso Losurdo quer recontar a contrapelo criticamente através de documentos. E se você pegar toda a obra de Losurdo, ela é permeada por documentação, por fonte, etc. Toda a história do movimento comunista e toda a história do liberalismo, né? Por isso que é uma contra-história, né? Bem no sentido benjaminiano do termo. Nessa obra específica, Hegel e a Liberdade dos Modernos, ele vai fazer um movimento parecido com Hegel, né? Existe um grande debate, principalmente, óbvio, Losurdo é um italiano e ele está dialogando especialmente com o seu contexto de debate na Itália, principalmente o debate que Bobbio colocou sobre Hegel, de se Hegel era um pensador no seu tempo conservador, ligado à restauração, né? A gente tem que lembrar que a Alemanha era um país fragmentado em diversas pequenas províncias, enfim, ainda permeada por costumes e tradições feudais, na política, no direito, etc. E
a restauração visava restabelecer as forças feudais, por assim dizer, né? Restabelecer as forças que compõem a sociedade tradicional. E por outro lado, existe a hipótese de que Hegel seria não um restaurador, mas um teórico liberal, ligado às forças liberais que queriam acabar com as forças da restauração e apoiar uma burguesia alemã. Pois bem, Losurdo vai dizer que para se responder uma pergunta, precisa-se primeiro ter uma boa pergunta. A pergunta precisa estar bem formulada. E para isso, Losurdo recorre ao que ele chama de uma hermenêutica político-social. Ou seja, é preciso inserir a obra de Losurdo, é preciso colocar a obra de Losurdo, colocar as consequências do debate de Losurdo, não. É preciso inserir a obra de Hegel, é preciso inserir o pensamento hegeliano e as consequências e os desdobramentos que Hegel propôs no seu tempo dentro das questões e dos tensionamentos políticos do seu tempo. Ou seja, é preciso entender Hegel dentro das relações de forças que compuseram a política e a sociedade alemã de seu tempo. Então, Losurdo vai para isso recorrer a um arsenal documental muito grande, ou seja, o livro é farto de fontes documentais, de diários de Hegel, de rascunhos diversos da filosofia do direito, né, que Losurdo vai pegar a filosofia do direito como um livro que, segundo os que colocam Hegel como um restaurador, seria o livro que provaria esse lado de Hegel como um filósofo da restauração. E Losurdo vai mostrar como os diversos rascunhos que Hegel coloca da filosofia do direito mostra uma espécie de autocensura, de um restringimento de uma certa linguagem mais radical na política, mas ao mesmo tempo Losurdo também mostra que essa filiação de Hegel por um monarquismo, pela monarquia, tinha um sentido progressista, porque a monarquia na Alemanha, esfacelada, ainda tradicional, ainda feudal, era o que tinha de mais avançado para se constituir um Estado nacional e se varrer de vez a possibilidade de um retorno aos aspectos da sociedade tradicional, né? Então é dentro dessa hermenêutica político-social que Losurdo vai dizer o seguinte: perguntar se Hegel era conservador ou liberal é uma pergunta por si só errada. Hegel não é um filósofo conservador, nem era um filósofo a seu tempo liberal. A gente pode fazer uma leitura liberal de Hegel, Losurdo não está excluindo essa possibilidade. A gente pode e tem como fazer uma leitura conservadora de Hegel, Losurdo também não está excluindo essa possibilidade. O que Losurdo está dizendo é que no tempo de Hegel, Hegel não era nem um conservador, nem um liberal, mas não porque ele queria fugir de rótulos, como hoje está na moda, mas porque Hegel estava acima desses dois lados do tensionamento político de sua época. Mas não porque Hegel, como aparenta numa linguagem abstrata, né, de obras como a Ciência da Lógica, fosse um pensador apolítico, que estivesse fora do campo das relações políticas. Pelo contrário, Losurdo vai mostrar que Hegel era um pensador completamente engajado no seu tempo. Era completamente engajado com os problemas do seu tempo, completamente engajado com os problemas sociais de sua época e estava tentando resolver problemas de como construir uma forma política nova, como construir uma sociedade justa, igualitária e por aí vai. Ou seja, Hegel era um pensador engajado. A sua obra era uma obra de engajamento político, não somente um sistema filosófico metafísico no sentido mais senso comum do termo, não só uma obra abstrata no sentido de um senso comum do termo, né? E vale lembrar que Hegel escreve um texto chamado Quem Pensa Abstratamente, onde ele critica justamente essa filosofia descolada do social, né? Então Losurdo vai tentar trazer justamente nesse texto Hegel e a liberdade dos modernos uma leitura que Hegel não é nem um conservador nem um liberal, porque ele consegue, ao criticar os resquícios da sociedade tradicional, perceber ao mesmo tempo que na solução liberal há limites e que por isso é preciso
ainda que fazendo a crítica da sociedade tradicional, apontar os limites da sociedade liberal que estava se insinuando a vir no horizonte, né? Basta pensar o que é a crítica ao conceito que o Isaiah Berlin vai chamar de liberdade negativa. Hegel já está, de algum modo, criticando esse tipo de postura na filosofia do direito, se você pegar a introdução e outros parágrafos mais adiante. Então, a hipótese de Losurdo é trazer uma leitura, vamos dizer assim, uma terceira via, não no sentido de Tony Blair, mas uma terceira via da leitura de Hegel como um pensador político. Um Hegel que não é liberal, também não é conservador, porque ele conseguiu, ao criticar o conservadorismo da sociedade alemã, que ainda estava atrelada aos resquícios feudais, conseguiu perceber, por outro lado, os limites e as contradições, ainda que muito tênues, dessa sociedade liberal que estava por vir. O Hegel de Losurdo é um Hegel radicalmente crítico, um Hegel que não se contenta com os limites e com as contradições só porque esses limites e contradições seriam mais avançados do que o que estava posto. Não, Hegel estava realmente, segundo Losurdo, buscando, tendo como horizonte uma sociedade radicalmente igualitária, radicalmente justa e profundamente humana, no sentido de que precisamos criar uma sociedade que os homens tenham condições, não só espirituais, mas concretas de serem livres, né? Portanto, o Hegel de Losurdo, que Losurdo se propõe a colocar nesse belíssimo livro de quase 500 páginas, Hegel e a Liberdade dos Modernos, é um Hegel, vamos assim dizer, revolucionário, né? Que estava bebendo do espírito revolucionário que a Revolução Francesa trouxe e que não à toa Hegel era tão simpático à Revolução Francesa, à Revolução Haitiana e por aí vai. Então, a todos do Nós Coletivo, vamos ler Hegel e a Liberdade dos Modernos, de Domênico Losurdo, lançado pela Boitempo, e espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Cheirinho e até a próxima.